A CDU saúda todos os presentes neste Largo dos Águas. Vivemos um período difícil em que é necessário cumprir as regras de higiene e segurança recomendadas pela Direção-Geral de Saúde, o que não impede que façamos a apresentação dos nossos cabeças de lista. Saúde também a presença de dirigentes do Partido Ecologista aos Verdes e do Partido Comunista Português, respectivamente. Vamos dar início à nossa iniciativa e chamo ao palco o nosso mandatário Fernando Louro. Muito boa noite, minhas senhoras e meus senhores, caros amigos, caros alpircenses. Obrigado pela vossa presença e obrigado pelo vosso apoio. Uma saudação especial aos dois representantes dos partidos que integram a coligação CDU, o Partido Comunista Português e o Partido Ecologista dos Verdes. Estamos aqui hoje para dar formalmente o pontapé de saída da campanha eleitoral para as autarquias para os próximos 4 anos. Vamos apresentar e ouvir os candidatos da CDU a Presidente da Câmara, a Presidente da Assembleia Municipal e a Presidente da Junta de Freguesia. Desta vez não sou candidato a nada, mas estou aqui de novo, com muito prazer, como mandatário da lista da CDU, o que mostra que 8 anos depois continuo a merecer a confiança do meu lado. Do meu lado, por ter aceitado, mostra igualmente que a confiança que sempre tive na CDU continua intacta e tenho muito gosto na continuidade da minha colaboração com o projeto autárquico da CDU, dando a minha contribuição para cada vez mais alpircenses confiem neste projeto para o Conselho e confiem nos seus candidatos, cujas competências, experiência e capacidade de trabalho são conhecidas a par da sua honestidade, já que os interesses da população de Alpiarça estão acima de tudo. Faço votos para que os alpircenses não queiram correr riscos. Eu acredito no projeto autárquico da CDU, acredito nas pessoas que entregam este projeto, acredito nas suas ideias, acredito na sua prática. Gente que quer servir a autarquia e não servir-se da autarquia. Gente que aparece todos os dias no convívio dos alpircenses e não apenas de 4 em 4 anos a pedir votos. Aqui na CDU, o importante tem de ser o coletivo. Porque todos os candidatos sabem que a importância não está neles próprios, mas sim neste grupo. Unido, tem trabalho feito, tem história, tem passado, tem presente e tem futuro. Uma coligação partidária solidária que sempre esteve do lado da população, sempre foi coerente na sua postura, praticando uma política de esquerda centrada nas pessoas, ouvindo-as e compreendendo-as. Uma coligação que gosta e que quer o melhor para o Alpiarça. Os candidatos da CDU são gente séria e que não procura sucesso pessoal, não procura protagonismo. A sua única ambição, mas uma grande ambição, é servir a sua terra e os seus habitantes. Eu, como atual Presidente da Assembleia Municipal, tive o privilégio de, durante 8 anos, acompanhar de perto o trabalho do Executivo Municipal e também o trabalho da Junta de Freguesia. Só posso enaltecer o esforço envolvido no dia-a-dia. Um grande esforço financeiro, já que o município de Alpiarça estava num processo de endividamento excessivo e estava sempre precisados de recorrer ao crédito e os nossos professores sofriam com isso. O pessoal da Câmara era cada vez mais escasso e existiam muitos obstáculos para se contratar mais gente. Pergunto, será possível haver progresso sem que as contas estejam controladas? Será possível haver desenvolvimento sem antes continuarmos
arrumarmos a casa dos manos de outros. Admito que gostaríamos de ter feito mais do que foi feito. Todos gostaríamos. Mas a amortização da dívida, a isso nos obrigou. Quando o dinheiro que temos já é pouco, vai para um lado, não pode ir para o outro. Mas muito foi feito, eu diria muitíssimo. Basta olhar para a Alpiarça e para as obras concluídas ou em vias de execução. É visível. A Alpiarça está muito diferente, a Alpiarça está muito melhor e muito melhor irá ficar se deixar a CDU continuar a governar. Outro melhor que falar daquilo que foi feito e explicar as dificuldades que tiveram. Igualmente irão realçar aquilo que se propõe fazer. Mas ainda assim quero fazer sobressair que tudo isto acontece não com o aumento da dívida, como outros fizeram. É fácil. Difícil é investir e a dívida baixar. Só não vê quem mesmo não quer ver. Ainda assim os dirão, desvalorizando o trabalho feito, que isso sou eu a dizer. Meus amigos, o município de Alpiarça conseguiu recentemente sair da situação de endividamento endividado, segundo critérios legais e do Banco de Portugal. Não sou apenas eu a dizer. Foi um sucesso o saneamento financeiro da autarquia, que resultou dos critérios rigorosos utilizados pelo Executivo Municipal na gestão dos dinheiros públicos, dinheiro que é de todos. Investimento sim, despesismo não. Outros continuam a olhar pelo acessório que um determinado canteiro, um determinado dia, a uma determinada hora, tinha ervas para cortar. E esquecem o essencial daquilo que está a ser feito. E esquecem as dificuldades que existem no dia-a-dia. Logo puxam pelo telemóvel e tiram uma foto para mostrar ao mundo. Assim, desta forma, é muito fácil fazer política, quando tudo não é a forma correta de agir. Gostaria que as próximas eleições autárquicas fossem limpas. Cada um dessas suas opiniões e divergências políticas, mas não acredito nisso, pois estou certo, vão surgir os ataques pessoais e as insinuações cobardes. Quero acreditar que essa prática não será feita pelos nossos adversários, pelos responsáveis das outras listas, mas estou certo que irão aparecer franco-tiradores, gente menor, que se encarregarão de fazer um trabalho sujo. Alguns já estão se perfilando. Meus amigos, é fundamental estarmos unidos e empenhados a dinamizar o voto da CDU, mas terem atenção neste processo de procurar convencer os amigos que o voto certo pela CDU deve ser feito com respeito, com amizade, com compreensão pelas diferenças. Não temos dúvidas que na vitória da CDU está a haver necessariamente o voto de muita gente que não pensa exatamente como nós, mas que concordam que ainda assim os candidatos da CDU serão aqueles que melhor podem fazer para Alpiarça e para os alpiarcenses. Mas hoje estamos aqui não para apresentar os nomes de todos os candidatos da CDU, mas para apresentar unicamente os cabeças de lista. E tenho que dizer-vos que é uma excelente escolha que deve continuar a merecer a confiança dos eleitores de Alpiarça. Se me permitem, irei começar por referir a pessoa que se candidata ao cargo que eu ainda ocupo. Presidente da Assembleia Municipal, Mário Fernando Pereira. O atual Presidente da Câmara, cargo que ocupa há 12 anos, a que se pode juntar mais 4 como vereador, foram 16 anos a servir a causa pública. Sem margem para dúvidas, é a pessoa indicada para o lugar e para mim será uma honra ser substituído por um amigo a quem reconheço todas as competências necessárias, quer no aspecto técnico, quer no aspecto moral, não menos importante, mas também a experiência e a honestidade. A Alpiarça ficará a ganhar. Ele é a escolha certa, já que não teria candidato-se à Câmara Municipal. Depois, para a Câmara Municipal, para o Presidente da Câmara Municipal, temos João Pedro Reolas.
Candidato a Presidente da Câmara é o atual Vice-Presidente, uma pessoa que nos habituámos a ver a trabalhar no movimento associativo, sempre a colaborar com a causa coletiva. Também já está como vereador da Câmara Municipal há cerca de 10 anos e nos últimos 8 anos tem sido responsável pelas contas do município. É um dos heróis pelo sucesso financeiro da autarquia. Uma pessoa humilde, sempre igual, esteja onde estiver. Outros, com metade do seu valor, já teriam o rei na barriga. Tem a idade certa para ocupar o cargo, no equilíbrio entre juventude e experiência. Auguro que irá ter um futuro muito risonho nos comandos do destino da Alpiarça. Merecido. Ricardo Hipólito é uma pessoa que há largos anos vem desenvolver esforços na salvaguarda e divulgação do património de Alpiarça, sobretudo do património humano. São inúmeros os seus trabalhos nesse campo e estou certo que todos o conhecerão bem. É estimado pelos alpiarcenses porque conhecem o seu esforço, persistência e capacidade. As folhas. Tem sido nos últimos 8 anos um grande colaborador do notável trabalho da Junta de Freguesia, presidida por outra grande presidente, Fernanda Carrilho. Irá, com toda a certeza, dar continuidade a essa excelente gestão, incutindo, logicamente, o seu cunho pessoal. Ricardo, o que é que estejas grande fez? Um povo sem memória, que não acarinha ao passado, é um povo sem futuro. Disso sabe que o é. Por tudo isso, estou muito esperançado que a CDU irá vencer. E estou certo que Alpiarça ficará a ganhar. O Conselho de Alpiarça precisa que a sua população continue a acreditar e dar força ao projeto político e ao TAI da CDU. Muito obrigado. Viva o poder local, viva a CDU, viva Alpiarça. Assembleia de Freguesia da Alpiarça, Ricardo Hipólito, será certamente o nosso presidente. Amigas e amigos, boa noite a todos. Uma saudação especial ao representante do Partido Ecologista aos Verdes e do Partido Comunista Português. É uma honra estar neste primeiro grande encontro da CDU com a população da Alpiarça, na qualidade de cabeça de lista para a Assembleia de Freguesia e, como esperamos, se a maioria dos eleitores da Alpiarça em nós confiar, ser o próximo Presidente da Junta. Apesar de não ser a primeira vez que no poder local dou a minha dedicação à Alpiarça, portanto, em 1975 fui eleito para uma comissão de vereadores, em 2001 fui eleito para a Assembleia Municipal, em 2013 para a Assembleia de Freguesia, onde fui Presidente, e em 2017 para a Junta. Este é um grande desafio. Grande desafio não só pelos novos tipos de responsabilidade, mas também por suceder a uma grande Presidente da Junta, Fernanda Carrilho. Espero não desistir. Uma honra também por poder continuar a trabalhar em prol da minha terra e dos alpiarcenses, em que o poder não servirá para nos envaidecer ou para tirar proveitos próprios, mas sim para poder fazer. Tal como o Mário Pereira e o João Pedro Arraioso têm feito e irão continuar a fazê-lo, estou certo. Olhos nos olhos com os alpiarcenses, porque nós, como acabou também de dizer o professor Fernando, porque nós não despertamos para Alpiarça de 4 em 4 anos, nós estamos presentes. Nós não usamos candidaturas para subir os degraus. Na gestão das autarquias, quer da Câmara, quer da Junta, demonstramos o que é o rigor.
Para nós há o amanhã e não como outros que, numa gestão completamente irresponsável, fizeram com que o futuro da Alpiarça tivesse sido hipotecado por longos anos. Na Junta de Freguesia, com um reduzido orçamento e com fracos recursos humanos, não esperámos que a sua ação se centrasse apenas em competências que a Câmara nos desse. Não. Trilhámos um caminho próprio, assente numa estratégia de governação de proximidade, particularmente no apoio social à população com menores recursos económicos, de promoção da solidariedade e no fomento das relações saudáveis entre todos, criando sinergias com a Câmara Municipal, com outras entidades ou associações e com populares. Fizemos jus ao lema "A Junta próxima de si". E julgamos que a população alpiacense sentiu bem essa proximidade. Apoiámos associações e coletividades, incentivámos a doação de bens e materiais, a reutilização e, consequentemente, a chamada economia circular, porque nos preocupa o estado a que chegou o planeta onde vivemos. Criámos condições para que seres humanos tivessem condições dignas de habitabilidade. Resolvemos dramas humanos, muitos dos quais envergonhados. É certo com algum sabor amargo, porque, ao contrário das intervenções em habitações, a resolução destes é quase sempre pontual. Estivemos presentes com a Câmara Municipal em muitos dos desafios que a pandemia da Covid-19 criou desde há pouco mais de um ano. Cuidámos do nosso património, como as obras do restauro do edifício Visconde Barroso ou grandes intervenções nos cemitérios, particularmente o alcatroamento dos arroamentos e a abertura de um furo onde evitámos o consumo de água potável e poupámos num recurso que é tão importante para o ser humano. E em breve iremos dar início à construção do parque de estacionamento também no cemitério Val da Cigana. E no cemitério velho fizemos uma intervenção de reabilitação, fizeram-se as exumações das campas rasas, começou-se a restaurar a casa mortuária e capela e pretende-se, logo que os jazigos abandonados passem para a posse administrativa da Junta, proceder ao seu restauro, porque merecem respeito. Portanto, e todas estas obras foram feitas com base em recursos financeiros próprios. Lançámos festejos populares aqui ao Luar, as serenatas, à festa na minha rua e mantivemos-la neste período de pandemia porque entendemos que era importante dar alento à população, estas iniciativas com as quais apoiámos artistas locais, amadores e o pequeno comércio local e que, no cômputo geral, levaram à participação de muitas centenas de pessoas. Apoiámos ou promovemos iniciativas culturais e com a Câmara continuamos envolvidos no Festival do Melão. Apoiámos os alpiacenses num conjunto de obrigações que, ao Poder Central, dizem respeito, mas que, infelizmente, os sucessivos governos não têm respondido. Refiro-me ao serviço por nós criados no auxílio aos cidadãos em sede de IRS e de outras contribuições fiscais, na área da segurança social e, ultimamente, nos censos. Por via disso, é cada vez mais comum ouvir "vou à Junta ver se nos ajudam", ou então "olha, vai à Junta que te ajudam". Isto é a proximidade. Cuidamos dos nossos funcionários e dos trabalhadores ao serviço da Junta, preocupando-nos com as suas competências e o bom ambiente de trabalho. Camaradas e amigos, dentro de poucos meses, em setembro ou outubro, iremos ser chamados para decidir a quem vamos entregar para os próximos tempos os destinos do Conselho e da Freguesia. Entre os que estão presentes e os que aparecem de tanto em tanto tempo, entre os que apostam no rigor da gestão e os que parecem não terem amanhã, entre os que não dão passo maior do que as pernas e os que tudo prometem e rapidamente o esquecem, entre os que lutam por uma terra melhor e pelo seu bom nome e os que permanentemente a diminuem, a desvalorizam, a denigram, a escolha só pode ser uma. Nos primeiros, na dos candidatos CDI, os do rigor e parcimónia de Estado. Os que estão presentes, os que amam a sua terra e projetam o seu futuro.
A CDU na Junta fez uma governação de proximidade em que todos os fregueses foram para nós iguais. A CDU na Junta deu uma mão amiga a quem dela precisou. Por isso, a CDU merece continuar à frente dos destinos da freguesia e também da Câmara. Olhos nos olhos com a população de Alpiarça, com confiança, juntos, vamos construir o futuro desta terra. Viva a CDU, viva Alpiarça! Mas esses filhos podem ser mais fortes. Viva a CDU! Agora chamo ao palco o nosso camarada e amigo, ainda Presidente da Câmara Municipal, futuro Presidente da Assembleia Municipal, Mário Pereira. Camaradas e amigos, caros convidados, cumprimentos e saúdo todos os presentes nesta apresentação pública do mandatário e dos candidatos da CDU à presidência dos órgãos autárquicos de Alpiarça nas próximas eleições para as autarquias locais de 2021. Saúdo as forças políticas que constituem a Coligação Democrática Unitária, o Partido Comunista Português, o Partido Ecologista aos Verdes e a Intervenção Democrática e todos os ativistas da CDU. Saúdo os meus camaradas Jorge Cordeiro e Diogo Dávila, do Comitê Central do PCP, e Manuela Cunha, da Comissão Executiva do Partido Ecologista aos Verdes. Uma saudação especial ao Fernando Rodrigues Louro, Presidente da Assembleia Municipal nos últimos 8 anos, e que agora nos dá a honra de ser o mandatário desta candidatura. E claro, não poderia deixar de enviar um cumprimento particular ao Ricardo Hipólito, candidato a Presidente da Junta de Freguesia, e ao João Pedro Arraiolos, candidato à CDU a Presidente da Câmara Municipal de Alpiarça. Caros camaradas, caros amigos, apresentamos-nos às eleições autárquicas de 2021 tal como sempre fizemos, de cabeça levantada, com determinação, com organização, olhos nos olhos com a nossa população, com provas dadas de defesa do interesse público, do interesse comum, com confiança, com a postura que é normal em quem sempre procurou fazer o melhor que sabe e pode para resolver problemas e promover o desenvolvimento da sua terra, com base nos valores que são definidores da ação da CDU: trabalho, honestidade e competência. Apresentamos-nos com o natural sentimento de orgulho de representar a CDU, a força política que se confunde com o mais genuíno pulsar desta terra, com o que há de mais profundo na sua identidade. Uma terra de gente humilde e laboriosa, detentora de uma valiosíssima história de luta pela liberdade, pela democracia, contra o fascismo, contra a opressão, contra a exploração, pela dignidade do trabalho dos trabalhadores, pelo progresso social. Também com o sentimento de responsabilidade de representar a força política que, tendo contribuído decisivamente para a conquista da liberdade a 25 de abril de 1974, foi aquela que mais procurou construir uma sociedade mais justa no quadro de uma democracia plena, de uma democracia avançada em Portugal, construção essa que inclui, como um dos elementos centrais, o poder local democrático. Em Alpiarça, foi com a FEPU, foi com a APU, foi com a CDU que centenas de mulheres e homens desbravaram dificuldades próprias do atraso do país e foram traçando as linhas fundamentais do desenvolvimento do Conselho, ainda hoje vigentes e orientadoras da nossa ação.
Nos últimos 12 anos, em condições muito difíceis de crise económica e social, da troika, dos cortes nas transferências para as autarquias, coube à CDU a importante tarefa de sanear financeiramente o município, de o recuperar a partir de uma situação de endividamento insustentável que comprometia toda a intervenção municipal e punha em causa o futuro. Mas este duro processo de recuperação da sustentabilidade, cujo traço mais evidente é a redução do endividamento global em mais de 60%, em que pagámos mais de 8 milhões de euros de dívidas que o PS calejou, 8 milhões que tanta falta fizeram para nos permitir outras realizações, foi também um período em que concretizámos obras muito importantes para o Concelho, em que aumentámos o apoio à educação, à cultura, ao desporto, ao movimento associativo em geral e às pessoas que mais precisam, através do aumento dos montantes para os apoios sociais, de responsabilidade municipal, e melhorámos também as condições dos trabalhadores da administração local. Alguns, agora que se aproximam as eleições, completamente ausentes do trabalho de procurar as soluções para os problemas durante 4 anos, virão com as habituais tiradas demagógicas de que Alpiarça merece mais, merece melhor, um marasmo, etc, etc. A usual conversa de quem, de 4 em 4 anos, procura eludir a falta de ideias e de propostas. Não poderemos estar mais de acordo num aspecto. Alpiarça merece sempre mais. Alpiarça merece sempre melhor. E é por isso que merece a CDU. E é por isso que não merece voltar atrás. Não merece ter à frente da gestão das autarquias locais aqueles que no passado já demonstraram não ter a competência para tal. Não merece o regresso de quem deixou o município atolado em dívida, desorganizado, comprometendo assim o trabalho futuro, empenhando as novas gerações. Não merece o regresso de quem saneou a discórdia e promoveu o conflito, nomeadamente com o movimento associativo, com as escolas ou com os seus próprios trabalhadores. Não merece quem se alheia de uma participação constante e construtiva na vida da comunidade e só aparece quando há eleições autárquicas, acenando com receitas milagrosas, sempre fáceis na retórica e no papel, as mais das vezes desajustadas da realidade, das necessidades da população do Concelho. Não merece quem, em representação do PS, PSD ou CDS, esteja comprometido com as políticas governamentais de empobrecimento geral do país e de afronta ao poder local, de ataque aos serviços públicos fundamentais às populações, degradando as condições de acesso, retirando os serviços dos territórios, desinvestindo nos centros de saúde e hospitais, acentuando assim assimetrias e desigualdades em conflito claro e aberto com a Constituição da República. Não consigo conceber que se possa ser candidato por um partido que no governo do país permita ou até promova a retirada de balcões da Caixa Geral de Depósitos, de estações e postos de correios, de balcões de atendimento da Segurança Social, do notariado ou das finanças, que feche escolas ou que degrade o direito à saúde e depois vir cinicamente, hipocritamente, beneficiando o infrator, disparar ao lado, procurando apenas responsabilizar por essas medidas aqueles que efetivamente as combatem. A última coisa que a Alpiarça precisa é de que sejam eleitos cúmplices locais das políticas de desinvestimento e de abandono de uma parte significativa do território nacional, seguidas pelos sucessivos governos do PS, PSD e CDS. De que constituem prova evidente o fecho de serviços públicos, a extinção de freguesias, a falta de médicos e de mais pessoal das áreas da saúde, nos centros de saúde e hospitais,
o processo de transferência de competências e encargos para as autarquias sem os devidos meios financeiros, humanos e materiais, ou a não realização das acessibilidades há muito reclamadas na região, como é o caso da conclusão do IC3, entre muitos outros aspectos. O que a Alpiarça precisa e merece é de quem tem dado provas de estar disposto a mobilizar-se e a lutar pelo seu desenvolvimento e pela melhoria da qualidade de vida dos seus habitantes. Camaradas e amigos, permitam-me aqui algumas referências individuais às duas pessoas que estão comigo a ser hoje apresentadas como candidatas da CDU à presidência dos órgãos das autarquias locais do nosso concelho, no quadro deste projeto coletivo, o João Pedro Arraiolos e o Ricardo Hipólito. São pessoas que dão a necessária garantia da defesa e persecução do projeto da CDU para o poder local. São pessoas que todos conhecem nas associações e coletividades, na atividade cultural, desportiva, política e social, pessoas habituadas a colocar o seu tempo, o seu saber, a empenharem-se e estando ao dispor de toda a comunidade, inclusive com uma enorme experiência acumulada de muitos anos em cargos de responsabilidade nas autarquias de Alpiarça. O Ricardo Hipólito tem todas as condições para, com a restante equipa da CDU, continuar o excelente trabalho, por todos reconhecido, tem vindo a ser desempenhado pela Fernanda Cardigo na presidência da Junta de Freguesia. Quanto a João Pedro Arraiolos, a sua já grande experiência enquanto eleito na Câmara, aliada à profunda ligação ao movimento associativo e à natural proximidade aos alpiarcenses, fazem dele o candidato melhor preparado para ser o próximo presidente da Câmara Municipal de Alpiarça. Os últimos 10 anos em que trabalhámos juntos, nas exigentes tarefas colocadas pela gestão da Câmara, permitiram a confirmação plena das qualidades que já antes lhe reconheciam: competência, capacidade de trabalho, honestidade, seriedade, conhecimento dos processos, proximidade às pessoas e aos problemas que é necessário resolver. Enquanto responsável por áreas determinantes da intervenção municipal, o João Pedro Arraiolos foi fundamental para os bons resultados atingidos que permitiram a renovação da confiança da população na CDU em sucessivas eleições. É justo destacar o seu papel na recuperação económica e financeira do município. O cuidado e o rigor colocados na gestão das contas municipais trouxe-nos a uma situação que torna agora possível concretizar um conjunto de importantes compromissos que tínhamos estabelecido com a população e que, de projetos, se estão a tornar realidade material. Uma realidade que se repercutirá de forma positiva no futuro nas novas gerações. Estamos num momento em que é essencial manter uma linha de intervenção e as opções políticas que garantam a sustentabilidade do município para continuarmos com confiança um caminho de promoção do desenvolvimento económico e social. Estou certo de que com a CDU será seguido esse rumo de valorização da Alpiarça e dos alpiarcenses. Juntos construímos Alpiarça. Viva o poder local democrático, viva Alpiarça, terra de abril, terra de liberdade, viva a CDU. CDU, CDU, CDU. Da Câmara Municipal de Alpiarça, o nosso cabeça de lista à Câmara Municipal de Alpiarça, João Pedro Arraiolos.
Boa noite a todos. Saudava todos os presentes, principalmente os meus camaradas que foram hoje apresentados cabeças de lista à Assembleia Municipal e à Assembleia de Freguesia, Mário Pereira e Ricardo Hipólito, bem como mandatário à lista da CDU, professor Fernando Louro. Saudava também o Partido Comunista Português e o Partido Ecologista aos Verdes, aqui representados pelo Jorge Cordeiro e Manuel da Cunha. Camaradas e amigos, começo a minha intervenção por referir que foi para mim uma enorme honra ter sido convidado para assumir a candidatura a Presidente da Câmara Municipal para as próximas eleições autárquicas e também, simultaneamente, uma enorme responsabilidade quando sei que esse convite resultou num processo muito abrangente e democrático de auscultação de um conjunto grande de pessoas. 45 anos passaram desde as primeiras eleições livres para o poder um tal democrático. Em Alpiarce, a CDU e o PCP estiveram 33 anos e o PS 12 anos. 33 anos caracterizados por uma política de proximidade e de resolução dos problemas das populações, sendo que, numa fase inicial, foi necessário assegurar as condições básicas de vida, como água canalizada, saneamento básico e eletricidade, tornando Alpiarce como um dos concelhos da região com maior cobertura desses serviços básicos. Foi também época de construção de infraestruturas como o quartel dos bombeiros, a Sociedade Filarmónica Alpiarcense Permanecente, a construção das sedes das coletividades dos lugares de Casalinho, Frade Baixo, Frade de Cima, com grande envolvimento das respectivas populações. A mudança do edifício do espaço do concelho foi também um marco da governação da CDU neste primeiro período. A construção da barragem dos Patutos e a criação da zona industrial de Alpiarce, entre outros. De referir que, para além destes investimentos, foram também criados novos certames com grande envolvimento da comunidade alpiarcense, sendo de destacar a Alpiagra, que se iniciou em 1983 e ainda hoje é o certame mais emblemático do concelho. Durante o período do Partido Socialista, pudemos assistir a uma inversão de tendência da política de proximidade, tendo sido uma governação caracterizada por ticos de novo riquismo, com um ritmo de endividamento de cerca de 1 milhão de euros por ano, tendo atingido os 13,3 milhões de euros em 2009, com uma reiterada derrapagem nos investimentos em valor e cumprimento de prazos, com atrasos muito significativos nos pagamentos, usando muitas vezes o estratagema de colocar ações judiciais aos empreiteiros para ganhar tempo. Ações essas que depois vieram a ser resolvidas no tempo da CDU, com condenações no pagamento de valores em dívida que chegou a 200 mil euros em 2010, só de juros. Todo o valor poderia ter sido investido noutros processos e noutros investimentos que tiveram que ser pagos por ações feitas anteriormente. Foi também tempo de limitação da democracia, como foi o impedimento de intervenção do público nas Assembleias Municipais. Os últimos 12 anos da CDU têm demonstrado a importância da opção tomada na definição de um rumo que levou à recuperação e consolidação financeira do município de Alpiarce, permitindo a redução de cerca de 8,5 milhões de euros no endividamento líquido. Conseguimos diminuir em 64% a dívida inicial e baixar o excesso de endividamento, atingindo um rácio inferior a uma vez a média das receitas correntes dos últimos 3 anos, quando o limite era de 1,5. De referir que em 2009 o valor do rácio era 2,7 vezes. Portanto, praticamente diminuímos para 1/3 aquilo que era o excesso de endividamento. Para além dessa diminuição, conseguimos também uma margem para podermos fazer investimento superior a 4 milhões de euros, que permitirá encarar o futuro como sempre deveria ser possível a cada executivo camarário. Isto é, cada executivo que tem um mandato para cumprir deveria ter a possibilidade de executar as ações a que se propõe e não ficar refém de uma dívida de quem governou como se não houvesse amanhã. Para
para além da recuperação financeira ao longo deste período, conseguimos a concretização de um conjunto de obras importantes. A construção do centro escolar, a recuperação de todo o edificado e os arranjos exteriores da Casa Museu dos Batutos com a construção de um novo auditório, a requalificação da Praça do Município, a expansão e requalificação do Jardim Municipal. Fomos ainda um dos primeiros concelhos a concluir a substituição de toda a iluminação pública por iluminação LED. Concluímos a reabilitação e adaptação do edifício do Mercado Municipal, a Escola Básica do Frade Baixo, substituição do relevado do Estádio Municipal e também conseguimos manter sempre ao longo destes anos uma melhoria clara nos apoios culturais, desportivos e sociais. Para além destes investimentos, estão também já definidos vários investimentos em diversas áreas. Na área da educação, perto de 3 milhões de euros para a Escola Básica e Secundária e para a Escola Básica de Alpiarça. Na regeneração urbana já está em curso a segunda fase do Mercado Municipal e toda a sua zona adjacente, cujo projeto está bem patente e penso que será do conhecimento de todos. Na área do ambiente e turismo, temos também projetos já aprovados para o Parque Ecológico dos Batutos e o Parque de Autocaravanismo. Na área do desporto está em curso a construção dos balneários do Estádio Municipal. Temos em andamento e praticamente concluído o procedimento para manutenção e melhoramento de grande parte da rede viária, não só na sede do Conselho, mas também no Frade de Cima e junto à Estrada dos Gagos. Bem como o Centro de Recolha Oficial de Animais, o Canil, cujo processo também já está concluído e está em fase de adjudicação, entre outros investimentos menos relevantes. De referir também que só este caminho que nós percorremos até hoje veio permitir ao município de Alpiarça candidatar-se a este conjunto de investimentos previstos, de forma a dar continuidade a toda a mudança efetivada na regeneração urbana. Veio criar fatores de atratividade em zonas que, sem investimento público, continuariam pouco apelativas, como foi o caso da intervenção no Jardim Municipal, que foi aumentado para o dobro do seu tamanho inicial, tendo sido determinante para o interesse na recuperação de habitações próximas e também na captação de investimento de mais de 5 milhões de euros de uma das maiores cadeias nacionais de hipermercado, que veio revitalizar toda aquela zona e criar novos postos de trabalho. Para além dos constrangimentos financeiros, também no âmbito funcional, foi difícil ultrapassar as restrições impostas pelas regras criadas pela intervenção da Troika, principalmente no recursos humanos, com a apresentação e o pedimento de renovação de contratos e novas contratações, que chegou a uma redução de quase 60 funcionários no universo de 200, o que significa uma redução de 30% dos funcionários da autarquia e que tem vindo a ser colmatado com novas contratações e com a adesão do qual fomos dos primeiros municípios a fazê-lo, o Programa de Regularização Extraordinária de Vínculos Precados. Nas mais diversas áreas, procuramos sempre as melhores soluções, muitas vezes ultrapassando aquilo que era competência das autarquias, de forma a conseguir o melhor para a população. Na saúde, onde desde a primeira hora assegurámos todas as condições de residência aos médicos cubanos que vieram colmatar a falta de médicos do Centro de Saúde, fizemos toda a pintura do Centro de Saúde, quando também não era da nossa competência, e mais recentemente, também no combate à pandemia Covid-19, com a disponibilização de funcionários para atendimento de apoio e em todo o processo de vacinação também disponibilização logística e funcionários também para colaborar nos contactos com os utentes de forma a acelerar esse mesmo processo. Na ação social, onde asseguramos a coordenação de toda a rede social, concretizamos os apoios sociais nos mais diversos níveis, alimentar, vestuário e principalmente na melhoria de condições de habitação. Asseguramos também o apoio económico na educação com reforço de cerca de 90% acima dos valores obrigatórios por lei. Criámos a loja social, da qual faz parte o Banco de Ajudas Técnicas e o projeto Redistribuir. Até a pandemia permitir, desenvolvemos os passeios séniores, como forma de mostrar aos séniores experiências em locais onde não tinham a oportunidade de ir e estimular também o convívio entre aqueles que se conhecem há muitos anos. No âmbito da pandemia Covid-19, quando muitos dos serviços fecharam, as autarquias foram a única resposta às necessidades das populações e Alpiarça esteve sempre na primeira linha em diversas áreas, como no atendimento psicológico, no apoio alimentar, no apoio nas compras, de forma a minimizar o impacto altamente negativo que por si só a pandemia teve. A juventude tem sido uma das áreas com maior apoio direto a nível individual, onde ao longo dos últimos 12 anos
foram atribuídas bolsas de estudo para alunos residentes no concelho que frequentam o ensino superior, no valor total de cerca de 120 mil euros. Para além deste apoio direto, a autarquia de Alpiarça tem proporcionado o acolhimento de estagiários, quer a nível curricular, quer a nível profissional, em diversas áreas, totalizando mais de uma centena de jovens que puderam estagiar na Câmara ao longo destes anos. A educação tem sido uma das nossas áreas prioritárias, no sentido de assegurar as melhores condições para aqueles que vivem e escolheram escolas de Alpiarça para os seus filhos, onde logo no primeiro mandato da CDU se procedeu à pintura de todas as escolas básicas e à compra de quadros interativos. Ao longo dos anos tem sido assegurado o funcionamento das CAFs, das AERs, e nas interrupções letivas de verão e Páscoa, a ocupação de tempos livres tem funcionado sem limite de inscrições, ao contrário do que acontecia anteriormente, como forma de proporcionar aos pais as melhores soluções em período de férias. Alpiarça integra também o Plano Inovador de Combate ao Excesso Escolar, desenvolvido em conjunto pelos municípios da Comunidade Intermunicipal de Conselho do Tejo, possibilitando assim uma maior capacitação de pais e alunos de forma a combater as dificuldades que podem conduzir a um menor desempenho escolar. Em 2008-2009, o Partido Socialista aceitou a transferência de competência na educação da Escola Básica, segundo e terceiro ciclo e secundário, sem acautelar o interesse do município, visto que os edifícios, neste caso, já nessa altura necessitavam de obras de fundo. Estas deficientes condições da escola levaram à necessidade da Câmara negociar com o Ministério da Educação. Desde o início tem sido uma luta onde, numa primeira fase, conseguimos a substituição do telheiro e a substituição de fibrocimento desse mesmo telheiro e, no fim de uma luta de quase 10 anos, conseguimos que a escola de Alpiarça fosse mapeada pelo Ministério da Educação como uma escola prioritária para a intervenção, o que permitiu a aprovação de uma candidatura para obras de fundo no valor de cerca de 2,5 milhões de euros. Para além desta escola, também a escola do Frade Baixo foi alvo de uma intervenção de fundo e a escola básica de Alpiarça já viu retirado o fibrocimento e também terá uma intervenção de grande monta, logo na interrupção letiva. No âmbito da pandemia Covid-19, a Câmara de Alpiarça assegurou todas as condições de funcionamento das aulas com a cedência de aquisição de computadores, de ligações à internet, para assegurar aulas à distância e fornecimento de máscaras para as crianças do primeiro ciclo. No âmbito do desporto, tem havido uma aposta na prática desportiva para todos, desde os mais pequenos aos mais velhos, como são exemplo do programa Viver Mais, dedicado aos séniores, onde para além da prática desportiva se desenvolvem outras áreas como a área social e psicológica. Temos também o programa Começar Cedinho, onde se pretende estimular a prática desportiva no pré-escolar em perfeita articulação com as escolas. Todas as atividades e eventos esportivos desenvolvidos passam muito pela estreita parceria com associações e coletividades, proporcionando assim uma grande diversidade de oferta na prática desportiva em Alpiarça, desde futebol, atletismo, karaté, patinagem de velocidade, petanca, pesca, ciclismo, entre outras modalidades. Na organização de eventos, tem havido uma constante dinamização e promoção de atividades culturais e económicas, como foi o caso da Alpiagra, que ao longo dos anos até à pandemia teve sempre um crescendo de adesão e qualidade. Do Festival do Melão foi uma aposta ganha da CDU, onde com um investimento reduzido se conseguiu a afirmação de Alpiarça com um produto característico da nossa terra. Do Carnaval, que se revelou ao longo dos anos como uma atividade que conseguiu envolver centenas de alpiarcenses. De referir também a regularidade mensal das atividades da Biblioteca, da Casa dos Estatutos e outras iniciativas desenvolvidas ao longo do ano, como é o exemplo da Sétima Arte na Rua e o Torreão Arte Fest. Para além de todas estas áreas de atividade, gostaria de realçar também a melhoria de alguns espaços do Concelho que têm contribuído para a melhoria das condições de vida dos alpiarcenses. A modificação do Parque do Carrinho, a Reserva Natural do Cavalo de Sorraia e o Pulo da Goxa, os espaços junto à barragem dos Patutos, quer o espaço frontal ao Parque de Estacionamento, quer o Parque dos Adões, e também a implementação de aparelhos de prática desportiva junto às piscinas municipais e nos lugares da Boixaria, Frade Baixo e Casalinho, e brevemente também no Frade de Cima. Muitas vezes se diz que o maior cego é aquele que não quer ver. E quando há 4 anos, no único debate das autárquicas, foi perguntado à candidata do Partido Socialista o que apontava como positivo nos 2 mandatos anteriores, e a resposta foi nada. Claramente se demonstra, em tudo aquilo que elenquei anteriormente,
que, mesmo com este trajeto difícil da recuperação económica e financeira, se conseguiu desenvolver amplamente as competências da Câmara de Alpiarça e concretizar um conjunto de investimentos e desenvolver todo um conjunto de atividades e, portanto, iniciativas ao longo de todos estes anos. Para além disso, a evolução positiva de um conjunto de indicadores estatísticos ao longo dos mandatos da CDU mostram bem que o rumo traçado foi o correto. Onde antes da pandemia tínhamos o número de desempregados mais baixo dos últimos 10 anos, onde se registra o aumento do poder de compra da população de Alpiarça, passámos de 69,2% em 2009 para 77,1% da média nacional em 2019. O aumento das exportações em 330%. O Concelho de Alpiarça exportava em 2009 18 milhões de euros, exporta em 2019, os últimos dados conhecidos, 78 milhões de euros. Somos o 5º município da Lesíria e do Tejo. Bem como o aumento de lugares de restauração e bebidas, entre outros. Nasci e vivo em Alpiarça, filho e neto de alpiarcenses, onde sempre fiz questão de participar de forma ativa na vida em comunidade e poder contribuir para uma melhor vivência em conjunto, como são exemplo disso a participação durante mais de 15 anos na secção de futebol juvenil do Clube Esportivo dos Águias e de mais de 25 anos nos órgãos sociais da Associação de Ciclismo de Santarém, sediada em Alpiarça. Também como dador de sangue ou como sócio fundador do Núcleo Sportingista de Alpiarça. Aqui uma pequena brincadeira. Os 10 anos como vereador, 14 como professor, 2 como adjunto do Presidente da Câmara em 1996 e 97, 2 como funcionário da Caixa Agrícola e 4 como funcionário de uma empresa de transformação de carnes em Alpiarça, proporcionaram uma enorme experiência e grande preparação nas mais diversas áreas. Tenho um grande orgulho em participar na gestão CDU do Concelho de Alpiarça, onde o trabalho, a honestidade e a competência foi e é possível o desenvolvimento e progresso da nossa terra, mostrando aos alpiarcenses a esperança de um futuro melhor. Alpiarça está hoje preparada para enfrentar o futuro, mas para isso foi preciso um rumo e um caminho. Nenhum de nós tinha a garantia que após o primeiro mandato seguiríamos para o segundo, bem como após o segundo seguiríamos para o terceiro. E hoje também não temos a garantia que seguiremos para o quarto, mas isso não nos desvia do nosso rumo, de garantir as condições de governabilidade da Câmara de Alpiarça e proporcionar a possibilidade do investimento necessário. Como seja, a ampliação da zona industrial, a possibilidade de aquisição do antigo cinema para a criação de uma sala de espetáculos e Alpiarça necessita, a aposta no capital humano nas áreas do desporto, da cultura, da educação e da ação social, como forma de capacitar e potenciar o melhor dos ativos da nossa terra, que são as pessoas, a aposta num projeto de Parque Ambiental de Alpiarça, aproveitando e potenciando as condições naturais dos espaços existentes do Pulo da Goxa, da Reserva Natural do Cavalo Ferreira, da Barragem dos Patudos, criando assim uma matriz diferenciadora de todos os municípios da região, no aproveitamento das oportunidades que se falam, como sejam a estratégia local de habitação, que poderá proporcionar a melhoria de condições de habitabilidade em casas degradadas, do tão falado Plano de Recuperação e Resiliência e do próximo quadro comunitário de apoio 2021-2027. Para que tudo isto se possa concretizar, é preciso que o Governo cumpra a Lei das Finanças Locais e transfira para os municípios as verbas definidas na legislação, depois de um reiterado incumprimento ao longo dos anos. É preciso que cumpra as transferências resultantes do acréscimo de despesa relacionado com a pandemia Covid-19, que no caso da Alpiarça já ronda os 200 mil euros. É preciso que todo este processo de descentralização não seja mais um grande acréscimo de despesa para as autarquias, como se receia, e a experiência com a educação nos tem demonstrado. Descentralização é indissociável da autonomia do poder local e não pode tratar-se de um mero processo de transferir tarefas para as autarquias, em que se quer transformar municípios e freguesias em meras repartições dos ministérios. O argumento da proximidade que tantas vezes usam torna-se uma falácia. O princípio da subsidiariedade aponta, de facto, que as competências devem ser exercidas por quem tiver as melhores condições para desenvolver adequadamente as políticas que carecem de proximidade. Mas, em circunstância alguma, este princípio se sobrepõe ao valor fundamental da universalidade, isto é, a igualdade de oportunidades de acesso e de qualidade dos serviços prestados aos cidadãos.
A atribuição de novas competências só se justifica se for para melhorar a prestação das funções sociais do Estado e os serviços públicos. Não é aceitável que transferir competências seja apenas o despejar nas autarquias da responsabilidade por serviços públicos degradados por anos de opções políticas contrárias às suas necessidades, com gravíssimos problemas de falta de pessoal e de meios. Transferir para as autarquias responsabilidades nestas matérias, mantendo o financiamento paupérrimo que hoje lhes é atribuído, como o Governo pretende, não será mais que atirar para as autarquias as incapacidades, o subfinanciamento e a justa insatisfação crescente das populações. Com uma vida de dedicação à causa pública, tenho naturalmente um conhecimento profundo do Concelho de Alpiarce e dos seus desafios, bem como o conhecimento dos projetos concebidos em curso, do funcionamento da Câmara e dos serviços municipais, dos funcionários da autarquia e das suas competências e dos dossiês de âmbito concelhio, regional e nacional. A minha candidatura não tem por base qualquer motivação pessoal, mas sim um projeto coletivo para Alpiarce, composto por todas as mulheres e homens que sentem e acreditam na nossa terra e que juntos podemos superar os desafios que se colocam nos próximos tempos e manter Alpiarce como uma terra boa para viver e trabalhar. Os alpiarcenses podem contar comigo. Sobretudo, os alpiarcenses podem contar com o CDU. Estamos a poucos meses dessa importantíssima batalha das eleições autárquicas, mas muito há ainda a fazer. A CDU, força plural, democrática, abrangente, é a força mais firme na defesa do poder local democrático. É a única força que norteia o seu trabalho na defesa dos interesses dos trabalhadores e das populações. Façamos, pois, nestes poucos meses que faltam, uma campanha de proximidade, de esclarecimento sobre o nosso projeto, de adoção dos problemas e aspirações que os alpiarcenses sentem. Contamos com todos e com muitos mais para esta enorme batalha. Juntos construirmos Alpiarce. Viva a CDU, viva Alpiarce!